Para as nossas aulas de mecânica clássica, essas serão as nossas referências. A compreensão dos comportamentos estáticos e dinâmicos dos corpos materiais podem ser resumidas pelas 3 leis de Newton. Essas leis foram publicadas na obra intitulada Princípios Matemáticos da Filosofia Natural. Essa obra conta com 3 volumes, escrito por Newton e publicada inicialmente em 5 de julho de 1687. Newton foi capaz de reunir e ampliar o conhecimento da mecânica até a sua época e a formalizou por meio da linguagem matemática. Temos então aí a chamada mecânica clássica. As leis de Newton definem-se sobre uma estrutura vetorial e utiliza a ferramenta do cálculo diferencial e integral. Contudo, essas leis foram expressas em diferentes formas nos últimos séculos, como a formulação de Lagrange, em 1788, a chamada mecânica lagrangiana, e a de Hamilton, em 1833, a chamada mecânica hamiltoniana. Embora nada acrescentem em termos de fundamentos às leis de Newton, elas expressam os mesmos princípios de forma mais prática para certas aplicações. Então, temos aqui as 3 leis de Newton, né? As leis do movimento. A primeira lei de Newton, também chamada de princípio da inércia. A segunda lei de Newton, chamada de princípio fundamental da dinâmica. E a terceira lei de Newton, chamada de princípio da ação e reação. Na sequência, nós vamos analisar cada uma dessas leis. Lógico, nós não vamos aqui apresentar as deduções, seria ingenuidade da minha parte em alguns minutos tentar fazer isso. Nós vamos tentar, na verdade, mostrar a ideia geral por trás dessas leis. Muito bem, então eu vou apresentar as leis de Newton, iniciando pela segunda lei de Newton, tá? A segunda lei de Newton, como nós podemos ver, olha só, é importante destacar que o corpo em estudo é uma partícula, tá? As leis de Newton foram inicialmente propostas analisando o corpo como uma partícula. Então, tá aqui, ó. Eu tenho diversas forças sendo aplicadas em um corpo, em uma partícula. Essas forças, elas podem ser superpostas, tá? O que eu estou dizendo? Eu posso somar essas forças, uma soma vetorial, e obter, devido à soma vetorial dessas forças, uma força resultante. Então, eu tenho 2 sistemas. Ó. Aqui, um sistema inicial, com diversas forças atuando, e aqui um sistema equivalente, onde todas essas forças sobrepostas, somadas, terão o mesmo efeito sobre esse ponto, se ao invés de aplicar todas elas, eu aplicar uma única força resultante, tá? Assim nós temos essa primeira equação aqui, ó. Bom? E uma segunda equação que nos diz o seguinte: essa força resultante, ela é igual ao produto da massa do corpo pela aceleração que esse corpo irá desenvolver devido à ação dessa força resultante. Uma outra forma de visualizar isso pode ser vista aqui, ó. A aceleração, ela depende do quê? Da força aplicada e da massa. E nós temos, dessa forma aqui, a seguinte noção: quanto maior a massa do corpo, o que vai acontecer?
Se você mantém uma força constante, conforme você aumenta a massa desse corpo, a aceleração ela vai diminuindo. Então, se você fizer a massa tender ao infinito, essa aceleração aqui tende a zero. Com isso, eu posso observar que corpos distintos usualmente respondem de forma distinta a uma dada força. E para caracterizar essa resposta, define-se para cada corpo uma massa. Então, uma força resultante aplicada em corpos distintos, diferentes massas, eu vou ter diferentes acelerações. Beleza? Essa aqui é a expressão da segunda lei de Newton. Com base nela, nós poderemos analisar melhor a primeira lei de Newton. Então, olha só, nós vimos que a aceleração e a força resultante dependem dessa massa, que é do inverso da massa, né? O que eu posso dizer? Quanto maior for a massa de um corpo, maior será, entre aspas, a resistência desse corpo para manter inalterado o seu estado de movimento. Isso é o que nós chamaremos de inércia, tá? Então, a inércia não é a massa do corpo, mas a inércia está associado com um estado de movimento, né? Ou melhor dizendo, o estado de equilíbrio desse corpo. Quanto maior for a massa de um corpo, maior será a inércia desse corpo. Ou seja, maior será a resistência desse corpo para manter inalterado o seu estado de movimento, tá? Então, se por acaso essa aceleração for nula, o que eu posso afirmar? Que a força resultante é nula, uma vez que para zerar, aqui nós temos um produto, para zerar, um desses dois tem que ser zero. A massa não pode ser zero, porque nós estamos trabalhando aqui com matéria, tá? Então, para isso aqui dar zero, somente a força resultante ser zero, você terá a aceleração igual a zero. Então, tá aqui, ó. Quando a aceleração é zero, inevitavelmente eu tenho uma força resultante igual a zero. E aí, o meu estado de movimento é o seguinte: ou é o repouso, tá? Ou é o movimento retilíneo uniforme. Quando a aceleração é zero, eu estou nessas duas condições aqui. O meu estado de movimento ou é repouso ou é movimento retilíneo uniforme. E aí, a esse estado, nós daremos o nome de estado de equilíbrio, tá bom? O estado de equilíbrio, que pode ser um equilíbrio estático, no caso do repouso, velocidade é zero e a aceleração é zero. Ou equilíbrio dinâmico, no caso do movimento retilíneo uniforme. Nessa situação, eu tenho uma velocidade, só que ela é constante, diferente de zero, né? Porque senão você volta para essa situação. Aqui você tem uma velocidade constante. Ela não muda com o decorrer do tempo. Se a velocidade não muda com o decorrer do tempo, é sinal que sua aceleração também é zero. Então, eu tenho aqui um estado de equilíbrio, tá? O estado em que a aceleração é zero. Aí vale ressaltar, um corpo em equilíbrio não necessariamente está em repouso. Você pode ter um corpo em equilíbrio em movimento retilíneo uniforme, tá? Muito bem. Outra constatação. Quando que a força resultante é zero? Eu posso ter a força resultante sendo zero em duas situações. A primeira, existem forças atuando nesse corpo e, ao somar essas forças, a resultante é nula. Então, é uma situação. A outra situação, realmente não tem força atuando nesse corpo.
Se não tem força atuando, a resultante é nula. Não há forças atuando sobre o corpo. Então eu tenho essas duas situações, tá? Eu posso ter forças atuando e a soma ser zero, ou realmente eu não tenho forças atuando. Beleza? As forças inerciais. As forças inerciais. Quando um corpo está... Vamos observar isso aqui. Imagina um observador exposto a forças resultantes. Logo, se tem força resultante, tem aceleração. Esse observador, ele sentirá uma sensação de força. Essa sensação de força atuando sobre ele é o que nós chamaremos de forças inerciais. Na verdade, essas forças inerciais é o observador, ele sente aí a expressão de sua inércia, ou seja, a tendência que o corpo tem a manter o seu estado de movimento, tá? Quer seja tendendo ao repouso ou tendendo ao movimento retilíneo uniforme. Então, imagina você dentro do carro. Ao começar a acelerar o carro, você é jogado para trás, né? Então você tem a sensação de ter uma força te puxando para trás. Mas na verdade essa força ela não existe, é uma sensação de força. Por isso nós chamamos de forças inerciais. Mesma coisa acontece quando você vai fazer uma curva. Quando você vai fazer uma curva, você tem a sensação de estar sendo jogado para fora do carro, né? Na verdade, essa sensação que existe uma força te puxando para fora, é a chamada força inercial. Essa força ela não existe, tá? O que existe aí é a manifestação da inércia. O que acontece é que o seu corpo tem a tendência em manter o estado de movimento. Então, se você vinha em um movimento retilíneo, o seu corpo tem a tendência em manter esse movimento retilíneo. Então, ao fazer a curva, você tem a sensação de estar sendo jogado para fora, porque o seu corpo quer manter tende a manter aquele movimento retilíneo. Então, essas forças são as chamadas forças inerciais. Agora, a terceira lei de Newton, tá? A terceira lei de Newton está relacionado com o par ação e reação. Todas as forças surgem aos pares. Essa lei, ela permite entender que para que surja uma força é necessário que dois corpos interajam, produzindo assim forças de ação e reação. Além disso, é impossível que um par de ação e reação forme-se no mesmo corpo. Então, esse par atua em corpos distintos, tá? Os pares de ação e reação têm a mesma intensidade, a mesma direção e sentidos opostos. Então, olha só, eu tenho aqui um plano horizontal, uma superfície, a mesa, por exemplo, dois blocos sobre essa mesa, os blocos estão em contato, eu empurro esses blocos. Então eu tenho aqui um movimento nessa direção e nesse sentido. Se eu ampliar essa interface para poder analisar melhor, o que eu vou ver? Esse bloco que eu vou chamar de A empurra o bloco B. Tá aqui, ó. Essa é a força que A faz em B. A força que A faz em B. E como reação, o corpo B vai empurrar o corpo A. Tá aqui, ó. Essa é a força que B faz em A. Olha só o par ação e reação. Mesma direção, mesma intensidade e sentidos opostos. Então eu posso afirmar que FBA
é igual a menos FAB. Possuem a mesma intensidade, mesma direção, porém sentidos opostos. E, observe só, eles atuam em corpos distintos. Como atuam em corpos distintos, nunca se anulam. Ok? Assim, pessoal, chegamos na seguinte situação. Trabalhar com a relação entre forças e forças aplicadas a um corpo, nesse caso, inicialmente, trataremos o nosso corpo como partícula, né? Nos leva a duas situações. Ou a aceleração é zero, e aí eu estou no equilíbrio, que pode ser estático ou dinâmico, e esse campo aqui será denominado de estática. Ou eu vou trabalhar com situações em que a aceleração ela é diferente de zero, ela existe. Nessa situação, eu vou estar trabalhando com problemas dentro da dinâmica. Então eu tenho agora essa bifurcação. Ou eu vou analisar problemas em que o corpo está em equilíbrio, aceleração igual a zero, estática, ou eu vou analisar situações em que o corpo está fora da situação de equilíbrio, dinâmica. Bom, então, resumindo essas duas últimas aulas, nós vimos forças e tipos de forças, demos nome a algumas delas, né? Força-peso, tração, normal, atrito, elástica. Vimos como elas atuam nos corpos, tá? Com base nesses tipos de força, nós vamos aplicar as leis do movimento, que nós acabamos de ver nessa aula, tá? As 3 leis de Newton. E aí analisaremos do ponto de vista da estática, corpos em equilíbrio, ou do ponto de vista da dinâmica, corpos com aceleração resultante.